Salut! Sejam muito bem-vindos ao Zoom A sobre autismo. Eu sou Dani Couto. E será que eu tenho que ter muito dinheiro para desenvolver o meu filho? Eu já vi muitos pais falando sobre isso, né? Que filhos, né, de pessoas de classe média e ricos eram só esses que conseguiam desenvolver os seus filhos. Na verdade, não. A gente sabe que, claro, que eles vão ter muito mais oportunidades, profissionais muito mais habilitados ou materiais especializados para cuidarem dos seus filhos, mas isso não significa que as pessoas de baixa renda não consigam também desenvolver os seus filhos. Pessoas que não conseguem uma terapia muito rapidamente, que a gente sabe que, na verdade, muitas vezes é com muito tempo, né? Vai ficar somente o desespero para os pais, né? Porque a gente sabe que existe um atraso no desenvolvimento. A gente já entendeu que existe algo errado e que a gente tem que cuidar e lutar contra o tempo, né? Porque quanto mais cedo a gente sabe que essa criança vai ter um desenvolvimento ainda melhor. E aí a gente começa a ficar nesses questionamentos, a gente começa a ficar desesperado. E o que eu quero falar para você é que é possível sim a gente desenvolver o nosso filho sem gastar muito ou sem gastar quase nada, né? Só com conhecimento, né? Só com organização e também correndo atrás das terapias, porque esses profissionais são de extrema importância. Mas enquanto esses profissionais ainda não estão atuando, a gente não pode ficar de braços cruzados, reclamando e dizendo: ai meu Deus, minha situação está muito difícil. Na verdade, você pode fazer toda a diferença na vida do seu filho. E eu sei que você tem trabalho, que você tem casa para cuidar, mas também colocar como prioridade e colocar um momento para que possa fazer esse trabalho é muito importante. Eu sei que muitos pais e muitas mães já sabem disso, que já fazem isso, mas muitas outras ainda não sabem e ainda continua nesse processo de desespero. Aqui na França não foi diferente. Eu quero falar para vocês que não é só no Brasil que acontece isso. Aqui é um país de primeiro mundo, mas só que a questão do diagnóstico do meu filho foi sempre empurrada com a barriga, como a gente fala no Nordeste, né? Foram empurrando com a barriga porque falavam que meu filho não era autista e a gente via claramente que existia um atraso no desenvolvimento dele e eu comecei a estudar e ver que o nosso filho era autista. Então, deu-se um tempo para que isso acontecesse e aí vai esse tempo passando, depois para conseguir uma terapia, na verdade, 2 profissionais apenas, né, que é muito pouco e a gente sabe disso, 1 hora cada um por semana. E aí a gente entende que isso não pode acontecer e a gente tinha que fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, a pesquisar e ver que eu poderia fazer alguma coisa em casa. E é isso que eu quero falar para você, que dá para fazer. E aí a gente fica pensando que tem que comprar algum tipo de material especializado, que tem que comprar isso ou aquilo outro. Na verdade, a gente pode utilizar muitas coisas que a natureza nos entrega, muitas coisas que tem dentro da nossa casa, algumas poucas coisas que você pode comprar. Se você tem condições de comprar alguns materiais pedagógicos prontos, ótimo, mas se não, isso não vai fazer toda a diferença. O que vai fazer a diferença é um tempo de qualidade, né? Saber o que é que está fazendo e brincar e deixar essas crianças também serem crianças. Muitas vezes a gente precisa deixar a nossa criança na televisão. A gente sabe que muitas vezes não é porque quer, mas é por necessidade, né? Porque tem que fazer tem outros afazeres, não tem quem cuide, quem fique com essa criança, nem tem como deixar essa criança em algum local e tem que fazer isso. Mas que essa criança também precisa explorar e brincar. E muitas vezes a gente não deixa a criança explorar em casa, né? Porque a primeira coisa que a gente faz é a gente coloca algumas coisas que são perigosas na nossa casa e a criança não consegue explorar a própria casa. Então, a primeira dica que eu daria para vocês era tirem tudo que for perigoso, né? De armários baixos, de coisas que sejam facas, tudo que seja perigoso para que ela possa explorar também. E aí você vai começando primeiro a colocar limites e também deixar em outras coisas, deixar que essa criança possa explorar. Acho que todo mundo já teve uma criança que a primeira coisa que vai fazer é abrir armário da cozinha para pegar potes de plástico. E muitas vezes a gente diz não, mas outras mães, claro, que deixam brincar, né? É muito importante que elas explorem esse tipo de material, porque para elas isso vai fazer uma grande diferença na parte cognitiva, no seu desenvolvimento. E a gente tem coisas como água, como sabão, para poder fazer bolhas, brincar de bola de sabão também, que não custa caro. Tudo isso desenvolve macarrão,
Tudo a gente pode brincar, de potes, então são brincadeiras que não se gastam muito e não são só brincadeiras. São coisas que muitas vezes os terapeutas fazem e utilizam para o desenvolvimento das crianças. Se você tem um jardim na sua casa, deixar a sua criança explorar esse jardim, plantas, pedras, areia e deixar ela se sujar. Depois lavar a roupa, não tem problema nenhum. Também comida, explorar comida, pegar, se sujar, isso é muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento da criança. Muitas vezes a gente quer o nosso filho todo arrumadinho, todo penteadinho, deixa ele com o cabelo arrepiado, deixa ele sujo, não precisa ficar trocando o tempo todo, que você também tem que se poupar, mãe. Você precisa cuidar de você. E se você ficar o tempo todo querendo o seu filho perfeito, a sua vida não vai ficar tão perfeita porque o cansaço é muito grande. Criança tem que ser criança e criança pode se sujar. Na verdade, se estiver chovendo, a gente pode tomar banho de chuva porque chuva não adoece. O que adoece é vírus. A gente tem que entender que a natureza, parques públicos, tudo isso desenvolve o nosso filho. Colocar o nosso filho num tobogã, num escorrega, né, como a gente fala aí também, num balanço, tudo isso vai estar desenvolvendo inúmeras áreas do cérebro do nosso filho. Fazer com que o nosso filho brinque com água na hora do banho, deixar um banho mais demorado. Então, explorar várias coisas durante o banho, explorar várias coisas durante a mesa também. Então, ensinando as coisas da casa, ensinando as coisas, tudo que tem lá fora. E isso faz com que ele se desenvolva. Então, as simples coisas fazem coisas grandiosas na vida do nosso filho. E assim como em toda a vida, né, que nós todos fomos nos desenvolvendo com coisas simples, mas aí a tecnologia foi chegando, as coisas mais elaboradas, mas não é disso que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos precisam da nossa presença. Claro que quando a gente tem uma criança atípica, a gente precisa de muito mais conhecimento para direcionar. E é isso que eu lhe convido, né? O que eu fiz aqui em casa foi enumerar quais eram as dificuldades do meu filho enquanto eu não tinha um profissional. Então, o que era perceptível para mim, atraso na fala, ele tinha dificuldade para pegar a pegada dele. Então, tudo isso eu fui enumerando e aí eu fui pesquisando cada coisa, o que é que eu poderia fazer em casa para desenvolver o meu filho. E aí você pode encontrar várias coisas para esse desenvolvimento. Eu prometo que no Instagram, eu vou colocar o Instagram aqui, eu vou colocar algumas atividades simples explicando o porquê dessa atividade, né, para que serve e que você pode fazer aí na sua casa. Então, pense realmente que você já pode adiantar muita coisa e ir desenvolvendo o seu filho sem gastar muito. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para você e até o próximo vídeo. E se você gostou, dá o seu joinha, coloca o seu comentário e se inscreve no canal porque é muito importante para que eu continue fazendo mais vídeos. Tchau, tchau!